Olá, nono ano. Vamos aí para mais uma aula. Essa aula que eu vou começar com vocês é a unidade 4 do nosso livro, né, que fala sobre a Europa, mas a parte da população e a economia. Então, quem for acompanhar no livro aí, é a partir da página 104. Para ser mais exato, eu começo com a página 106, beleza? Então, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre os aspectos da dinâmica populacional da Europa, né? O envelhecimento da população, o aumento dos fluxos migratórios, consequências, né? Por exemplo, a xenofobia, reivindicações de minorias étnicas e até mesmo os conflitos territoriais, além das características do espaço econômico. Então, a gente vai falar especificamente sobre isso. Primeira coisa que a gente vai entrar aí é sobre a população europeia, beleza? Então vamos lá. Ó, primeiro, em 2017, a população da Europa é composta de 742 milhões de pessoas, né? E essa densidade demográfica acaba sendo um pouco populoso, que é 34 habitantes por quilômetro quadrado. Se a gente for pegar uma média, dividir a extensão territorial pela população, vai dar esse número. Então a gente chama isso de densidade demográfica. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos em torno de 210 milhões de habitantes, né? Pela extensão territorial que nós temos, dá 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então aí você já tem uma média. Então aqui tem um mapa de toda a Europa mostrando onde está a maior densidade demográfica. Lembrando, quanto mais rosa for, maior é o número da densidade demográfica nas regiões ou no continente, na parte do continente, beleza? Quanto mais claro, menor. Se vocês observarem essa parte aqui próximos aos polos, são as partes menos populosas. Então vamos lá, a população, né, da Europa, ela encontra distribuída de uma maneira irregular, ou seja, tem áreas que têm uma população de maior concentração e tem outras áreas de menores, geralmente as áreas mais frias ou montanhosas. A maioria dos países europeus apresenta uma grande concentração de pessoas, né, em territórios pouco extensos. Um exemplo deles é a Bélgica e os Países Baixos, conhecido como a Nederlândia ou Holanda, que possuem a densidade demográfica de mais de 350 habitantes por quilômetro quadrado. Então, uma população muito grande ali, dividida pelo território, que acaba sendo pequeno. As áreas de maior concentração estão principalmente nas partes urbanas, onde tem os centros industriais. Então, chamamos de urbano industrial. Por exemplo, o Vale do Rio Reno, que fica na Alemanha, o Rio Pó da Itália, nas capitais do país, especialmente Londres, fica no Reino Unido, Paris, na França, Moscou, na Rússia, entre outras áreas, beleza? Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre a população urbana de lá. Para vocês terem noção, a maior parte da população urbana é o que concentra, né? Onde tem o maior número de toda a Europa. Para uma ideia, ultrapassa 74%. Isso em 2018. Em 2 anos já até deve ter sido elevado aquele número ali. Em países pequenos, San Marino, Mônaco, Luxemburgo, Países Baixos, a população urbana passa dos 90%. Né? Enquanto a Moldávia, que é o país mais pobre de toda a Europa, ele não chega nem a 50%, são 42%. A população urbana do continente, ela começou a ficar assim, né, teve um impulso a partir de 1750, com a Revolução Industrial. O processo de urbanização europeu ele teve um grande crescimento, de até aproximadamente 1950, especialmente na Europa Ocidental, né, que vivia parte lá do capitalismo e as indústrias que acabaram ajudando nisso aí. E dessa década em diante, a taxa de crescimento da população urbana começou a declinar e acabou se estabilizando entre 1990 e 2005. Então cresceu e depois começou a dar uma caída. Né? Após esse ano, o crescimento, né, de 2005 entre 1990 por aí, esse crescimento acabou sendo bem pequeno. Isso é uma preocupação que eu vou até falar mais à frente para vocês. Aí aqui, a parte que teve essa distribuição, justamente onde está mais vermelho aqui, é onde está a maior parte da população urbana, por conta das consequências industriais, justamente na Europa Ocidental. Beleza? Taxa média de crescimento da população urbana, se vocês olharem aqui, cresceu, 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 isso em relação ao mundo, tá? E aí começou a cair. E aí, desceu também, chegou a 1,5. Já na Europa, ele ultrapassou os 2%, só caiu, chegou em declínio, chegou a uma taxa próxima a zero de crescimento da população urbana e conseguiu crescer um pouco, oscilou, mas não passou de 0,5. Então, em relação ao mundo, eles caíram mais.
beleza? Mas isso ocorre no mundo inteiro. Mas na Europa é um pouco preocupante. A importância das cidades. Na antiguidade, as cidades, né, do continente europeu, eles já constituíam espaço de poder político e militar, né? Atenas, por exemplo, que hoje é na Grécia, na Roma, em Itália, né, que fica na atual Itália, foram centros urbanos muito expressivos das grandes civilizações que construíram a sua formação na parte da cultura ocidental. Com a Revolução Industrial, no século XVIII, lá para o final, para ser mais exato, a importância das cidades ela começou a crescer, pois começou a atrair mais, né, um grande contingente de habitantes que vieram do campo, né, porque eles iam buscar emprego justamente nas indústrias. Hoje as cidades europeias elas concentram mais ofertas de emprego, principalmente no setor de serviços. Londres, Paris, Berlim, Madrid e os transportes, a educação, a área de saúde, os serviços bancários, o turismo, etc., apresentam mais de 80% dos postos de trabalho nesses países. Então, isso acabou mudando conforme os anos, né? Então, o setor de serviços ajudou muito a população urbana. E isso é no mundo também, tá? Aqui no Brasil, o setor de serviços ele ajuda muito. Transporte, educação, saúde. A gente vê os serviços bancários, saúde e além a segurança também. Eles acabaram evoluindo muito. Embora o emprego urbano ele se concentra mais no setor de serviços, muitas cidades europeias são importantes centros industriais. Manchester, que fica no Reino Unido, Lyon, na França, Essen, na Alemanha, e São Petersburgo, que fica na Rússia. Na rede urbana, né, europeia, há cidades que se estendem na sua área de influência por outras regiões do continente e também no mundo. Para vocês terem noção, a influência que algumas cidades ali têm em relação. Na Europa, há inúmeras cidades globais, ou seja, aquelas cidades que são conhecidas no mundo inteiro. Em qualquer parte do mundo que você falar, é conhecido. No Brasil, por exemplo, é Rio de Janeiro e São Paulo. São cidades globais. Aqui, ó, entre as 20, eles têm um grande número. Londres, Paris faz parte, Bruxelas, Berlim, Moscou. Agora, se reparar, a gente vai ver muito asiático e dos Estados Unidos, né? Que são cidades, são as metrópoles globais. As metrópoles europeias, né? As áreas centrais das cidades europeias geralmente têm grande concentração de construções históricas, ao mesmo tempo assumem a função de um centro comercial e financeiro. Com a intensa circulação de pessoas e também de veículos, as áreas periféricas elas são formadas em geral por bairros residenciais e até mesmo algumas áreas de indústrias. Então vocês têm que entender que o centro comercial está no meio das cidades, né? As áreas periféricas, que são aquelas áreas ao redor das áreas centrais, eles têm mais bairros residenciais. Aqui no Brasil, geralmente as áreas periféricas acabaram construindo muitas favelas. Lá eles tiveram um outro projeto. Tá? Vou ver aqui mais à frente. A preservação dos traçados antigos e a prioridade pelo transporte coletivo que integra diversos sistemas. Quais seriam esses sistemas? Os de trem, de ônibus, os bondes elétricos, metrôs, entre outros, ajudam a explicar o grande número de deslocamento diário. Porque é muito rápido. Por exemplo, lá tem o trem-bala, o metrô, isso desloca de um país até outro, né? Isso não quer dizer que, no entanto, há problemas de congestionamentos e lotação de transportes públicos em horários de pico, já que o adensamento populacional é bastante expressivo. Ah, professor, então porque o pessoal pega trem-bala, pega ônibus e metrô, não vai ter trânsito? Tem sim, porque as cidades geralmente não são tão grandes. E vocês sabem que em horário de pico, o trânsito acaba sendo absurdo em qualquer parte do mundo. É justamente que lá também acontece. Até ciclista, ó, eles acham até melhor ir de bicicleta ao trabalho. Outro aspecto que a gente pode destacar sobre as metrópoles europeias é a questão da moradia. Em muitas cidades, a procura de imóveis é maior do que a oferta. Ou seja, as pessoas vêm aumentando seus preços, reduzindo seus tamanhos, né? Grandes cidades passam por um processo de verticalização. As pessoas estão procurando muitas vagas, comprar, né? Apartamentos, isso próximas às cidades, só que não tem tantos lugares vendendo, não tem tanto. Então a gente acaba vendo, né, que tem vários. O pessoal está procurando muito imóvel, mas várias pessoas querendo comprar. Né? Então o que acaba acontecendo? Os preços ficam muito elevados. Aí chamamos isso de especulação imobiliária. Os preços vão ficar lá para o alto.
Então as áreas centrais empurram as áreas mais pobres para as moradias com piores condições, né, com os bairros sendo mais distantes, afastados do centro. Para enfrentar essa situação, o que algumas cidades fizeram? Eles fizeram umas políticas sociais de habitação. Né? Paris, por exemplo, eles pegam algumas áreas do centro e destinam a população de baixa renda. Por quê? Isso é muito difícil, porque como a gente sabe, o centro da cidade, os preços são elevadíssimos, né? Lá, Paris, não, eles fizeram uma política social pelo qual algumas partes são destinadas às pessoas com condições financeiras baixas. E aí, o objetivo é o quê? Produzir um espaço com maior diversidade social e menos segregação, né? Que seria uma segregação social. Ou seja, só vai morar no centro quem tem dinheiro. Lá não, eles tentaram amenizar essa situação. Bem legal isso. Crescimento sobre a população, né, da população. Atualmente a Europa apresenta baixo crescimento demográfico, ou seja, a população não está crescendo. Há países onde o crescimento é nulo, ou seja, não está nascendo mais pessoas do que morrendo, mas tem lugares que tem pessoas que estão morrendo, mais pessoas morrendo do que nascendo. Então acaba sendo um negativo, né, o crescimento demográfico. Aí isso indica a diminuição da população. Aqui, por exemplo, a gente vai ver algumas cidades aqui, alguns países, para ser mais exato, que está positivo, 1,2, como Luxemburgo, a França, né, não chega nem a 0,4. Mas Portugal, Romênia, Ucrânia, Croácia, Bulgária e Letônia tem mais gente morrendo do que nascendo. Então está um crescimento vegetativo negativo lá. Isso é um problema, porque a população da Europa vai diminuir. O baixo crescimento demográfico, né, resulta com uma queda acentuada das taxas de natalidade relacionada aos fatores econômicos e sociais. Né? O que faz isso? Porque as mulheres hoje em dia elas optam, né, acabam optando em ter menos filhos, ou muitas das vezes nem ter filhos. Por quê? Dão prioridade ao trabalho. Né? Entre essas causas da natalidade, o ganho de autonomia da mulher, o planejamento familiar, o acesso à informação aos métodos contraceptivos, o aumento da presença feminina no mercado de trabalho, além do alto custo de vida. Para criar filhos hoje em dia é muito caro, né? Então, plano de saúde, escola, isso acaba sendo um alto custo de vida. Especialmente a partir da segunda metade do século XX. Até no Brasil acontece isso, só que a gente não está negativo não, tá? De acordo com a ONU, eles preveem que até 2050 há uma redução de 3,55% da população, 3,55% da população absoluta do continente, ou seja, total. Correspondendo a cerca de 26 milhões de pessoas a menos em relação a 2017. É um grande número, é um número bem expressivo. Ao mesmo tempo que a natalidade está em queda, né, a população também está envelhecendo. E aí entra outro problema. Vamos lá. O envelhecimento, né, com o número de idosos no continente, ele é o resultado do aumento da expectativa de vida. Né? Então as pessoas estão vivendo mais. Em 1950 era de 63,7 anos. Para 77 em 2015. Então esse crescimento está associado à diminuição da mortalidade em consequência dos avanços sociais ao longo do tempo, com melhorias do atendimento médico, na distribuição de renda, maior acesso de medicamentos, alimentação adequada, serviços de saneamento básico, educação e cultura. Assim, significativas mudanças ocorreram no composto, né, nessa composição etária nas nações europeias, onde os adultos e idosos são uma maioria. Então tem um maior número de adultos e idosos. Aquela pirâmide etária ali, se a gente for representar isso, a gente vai ver que a parte do meio para cima, ela acaba sendo maior do que a base. Políticas sociais e demográficas, né? O que acontece nessas políticas sociais e demográficas? O envelhecimento da população europeia implica em gastos, né, como aposentadoria, investimento na área de saúde, desenvolvimento de projetos sociais e culturais que visam a valorização dos idosos, uma reformulação do sistema de aposentadorias, ou seja, aumentar o tempo de serviço ou a idade para se aposentar, né? E com esse aumento, a contribuição dos trabalhadores à Previdência Social e a idade mínima para poder se aposentar. Então, eles vão ajudar mais a Previdência Social e vão demorar um pouco mais para se aposentar. No Brasil está até acontecendo isso. Tá? Os governos europeus buscam assegurar melhorias, né, umas melhores condições de vida aos idosos, investimentos em atividades físicas e culturais, isso é bem legal, né? Cursos em escolas e universidades, assistência médica, atendimento psicológico domiciliar,
criação de vilas residenciais, serviços especializados, entre outras coisas. Então ele até se preocupa com os idosos, né, nos seus países. Aí, ó, um projetozinho mostrando um monte de idosos fazendo exercício físico nos parques, né? Para estimular o crescimento da população jovem, né, e a reposição da força de trabalho, em muitos países a política incentiva a natalidade. Governos de alguns países europeus, principalmente na Alemanha, Espanha e Portugal, eles têm uma licença maternidade remunerada, né, de no mínimo 6 meses. Olha que legal. Assistência médica, acesso até mesmo à creche para poder deixar as crianças. Na França, as famílias recebem um auxílio mensal a partir do segundo filho, calculando como uma base na renda familiar e também no número de filhos. Ou seja, quanto mais filhos você tiver na França, você vai receber uma bolsa de ajuda, né? Bem legal. Outra coisa importante também que a gente vai falar são os povos e as culturas, né? Com grande diversidade, né, de povos e culturas e idiomas mais falados da Europa, eles provêm dos seguintes grupos étnicos. A gente tem latinos, né, que vem espanhol, português, galego, francês, catalão, italiano, romeno. Os eslavos, que envolve russos, bielorrussos, ucranianos. Os germânicos, que vem o inglês, alemão. Os celtas, irlandeses, escoceses, né, entre outros. Em vários países europeus são falados mais de 2 línguas, beleza? Ou seja, são bilíngues, né? Ou mais. A Suíça, por exemplo, fala francês, alemão e italiano. Você sabe as 3 línguas se você ficarem lá, né? A Bélgica é o francês e alemão. Diversos idiomas europeus, como o inglês, o espanhol, o francês e o português, ultrapassam o limite do continente e se tornaram alguns dos mais falados em todo o mundo, né, em razão às suas conquistas coloniais e também da importância geopolítica, né, que esses países exercem e ainda têm em relação ao mundo inteiro. Por exemplo, aqui no Brasil, né, nossa influência foi de quem? Dos portugueses. Então a nossa língua acabou sendo influenciada pelos portugueses. Aqui, ó, os principais idiomas espalhados por todo o mundo, e por toda a Europa, para ser mais exato, né, que se expandiu por todo o mundo. Aqui umas perguntinhas. Existe uma minoria étnica, né? O que é o significado disso? Refere-se a um grupo que possui particularidades culturais e não faz parte do grupo dominante, é o que tem o maior. Acaba sendo aquele poder o dominante, né? As minorias étnicas, em geral, lutam para preservar as condições e as tradições das características que acabam diferenciando e do restante da população do país onde eles acabam vivendo. Alguns países europeus, eles abrigam as minorias étnicas com culturas e idiomas distintos da língua oficial. Eles ajudam ainda, né? Parte desses grupos, eles acabam lutando pelo reconhecimento da sua identidade cultural, autonomia política, em alguns casos, até a formação de um Estado independente, com território próprio. A atribuição desses direitos e o reconhecimento da autonomia política e também das especificidades culturais nessas minorias, elas são fundamentais para evitar a discriminação, as questões sociais e até mesmo os movimentos separatistas. Aí embaixo tem uma imagem mostrando a independência desses grupos étnicos, né? Ó, aqui os ciganos, aqui embaixo, buscando os catalães, que foram lá na Espanha pedindo a sua independência. Tá uma briga lá até hoje. Beleza? Então, galera, é isso. Na próxima aula eu dou continuidade a esse assunto. Beleza?